Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moser e hoje eu vou trazer para vocês, bem, eu não vou nem repetir esse assunto porque vocês já sabem que o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje é de grande relevância. Bom, mas qual conteúdo é esse de grande relevância? O conteúdo hoje é sobre as bactérias. Isso mesmo, pessoal, vamos pensar. Pensou bactérias. O que você vai ter pensado? Provavelmente eu acho que você pensou em alguma doença, alguma patogenia, alguma enfermidade, mas será mesmo que as bactérias elas só são responsáveis por isso? Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte, pessoal, nós temos trilhões de células dentro do nosso organismo e se eu falo para vocês, se eu falar para vocês que desses trilhões de células eu tenho 10 vezes mais o número de bactérias, ou seja, eu tenho 10 vezes mais bactérias no nosso organismo do que comparado exatamente às células. Neste caso, então, a chance de nós termos aí uma bactéria agindo em nosso favor, ela é praticamente de 100% neste momento, ok? Bem, praticamente 100% por quê? Existem, lógico, as bactérias, causadoras de doenças, como por exemplo a cólera, a coqueluche, nós poderíamos citar ainda a gonorreia, dentre outras diversas doenças que existem aí causadas por estes caras. Mas se você pensar que eles são muito antigos, esses caras eles vivem praticamente aí há muitos milhares de anos aí no nosso planeta. E se nós estamos hoje respirando aqui, respirando aí o nosso oxigênio, devemos agradecer a quem? Devemos agradecer às bactérias, ok? Vamos lá, pessoal. Então, são abundantes, Já vimos então que nós temos aí 10 vezes mais bactérias no nosso corpo comparada com o número de células. Pô, elas são aplicadas aí na produção do etanol, na produção do metanol, na produção da acetona, são usadas na biotecnologia. Veja só, por exemplo, a soja transgênica. A soja transgênica, pessoal, ela usa parte do DNA de uma bactéria para obter aí uma planta resistente às pragas da lavoura. Então, isso é a transgenia. E uma parte aí dentro da biologia que nós chamamos de biotecnologia. Então são aplicadas na fabricação de medicamentos, são aplicadas aí nos processos de obtenção de bebidas. Então elas têm uma série de aplicações que nós vamos comentar aqui durante essa aula e durante as próximas sequências de aulas que nós teremos aí sobre as bactérias, ok? Primeira pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte, vamos pensar o seguinte aqui, vamos pensar assim. Conhece alguém que tem diabetes? Conhece? Então vamos lá, pessoal. Qual seria a relação entre o diabetes e as bactérias? Isso é uma pergunta que nós vamos responder aí no decorrer dessa aula e eu já deixo agora a pergunta para você ir pensando se existe uma relação entre estes dois caras que eu aqui citei. Mas vamos lá, pessoal. O que é uma bactéria? Uma bactéria, então, vamos olhar para cá, acompanhe aqui comigo. Então, isso aqui é uma bactéria. Simples, Simples, ora. Você tem apenas uma célula. E aí veja só, veja só o que nós temos aqui. Nós temos uma célula bacteriana. Então ele é um organismo chamado de organismo unicelular. Só uma célula unicelular, óbvio. Veja, por exemplo, pessoal, que esses caras podem apresentar uma cápsula, certo? Essa cápsula, ela pode ser composta de açúcares, ou essa cápsula, ela pode ser composta de proteínas, ou ela pode ser composta tanto de açúcares quanto proteínas, certo? Então, pessoal, nós podemos ter uma cápsula, veja que elas podem apresentar uma parede celular. Então, veja só, pessoal, nós somos organismos eucariontes, nós não apresentamos a parede celular. Isso aqui ficam para estes caras que aqui estão, certo? As plantas e as algas, esses caras apresentam parede celular. Veja lá, pessoal, então, pode apresentar uma cápsula, apresenta uma parede celular, veja que tem mais uma estrutura aqui, que envolve a mesma, que nós chamamos de membrana. Agora, veja lá, pessoal, primeiro dia de aula, você tinha, 2 anos de idade, aí chegou lá no centro de educação, a professora te disse assim, uma coisa que você não pode esquecer nunca mais na vida é que a célula apresenta membrana, citoplasma e núcleo. Certo? Depois ela disse outras coisas também, mas isso aí foi o mais importante que você aprendeu no primeiro dia de aula. Agora, olhe para cá, pessoal, olhe para cá. A gente viu aqui, a membrana. Agora veja, por exemplo, toda essa região aqui, que está sendo envolvida pela membrana. Pô, você não tem exatamente um núcleo aqui organizado. E quando você aprende, por exemplo, nos organismos tal, o DNA fica disperso no citoplasma. O que é esse DNA disperso no citoplasma? Veja só, pessoal, tudo isso aqui é citoplasma.
Veja, por exemplo, que tem essa região que é o nucleolo, e aqui, por exemplo, nessa região solta no citoplasma, nós temos aí o nosso cromossomo bacteriano, ou o nosso material genético bacteriano. O que caracteriza, então, chamarmos esses caras aqui de organismos procariontes, certo? Ah, mas eu não sei o que é um organismo procarionte. Ora, o organismo procarionte é aquele que tem, então, na sua estrutura, não tendo um núcleo organizado com seu material genético. Aí você vem e lembra, ele fica disperso no citoplasma. Sim, mas agora você está vendo que ele está realmente solto no citoplasma. E o que mais que eu tenho aqui, pessoal? O que mais eu tenho? Eu tenho, então, esses pontinhos que são os ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, certo? E são muito importantes também quando você toma um antibiótico para uma doença qualquer, né? Esse antibiótico ele age exatamente aí, inibindo aí a ação desses ribossomos e, consequentemente, a bactéria acaba morrendo. Nós temos então os ribossomos, certo? Nós temos aí, o que nós temos mais? Nós temos aí os plasmídios. Pessoal, esses plasmídios, eles são estruturas que são bem importantes para a transmissão de resistência. Bom, mas qual a importância de transmitir uma resistência? Ora, a bactéria pode transmitir uma resistência a um antibiótico X, né? E aí é onde começam a surgir as superbactérias. Isso aí foi importante, isso aí é importante para o processo de evolução, certo? Isso aí é importante para todo esse processo. Agora, quando você pensa assim, bem, os plasmídios são responsáveis aí pela transmissão aí de uma certa resistência. Mas será que sempre é maléfico, né? Você ter, por exemplo, aí um organismo que tem uma mutação, e será que isso sempre é maléfico, né? Talvez tenha algum benefício disso, e nós vamos olhar ele daqui a pouco aí na sequência destes slides que aqui estão, certo? Veja só, pessoal, nós podemos ter ainda a bactéria apresentando os flagelos, certo? Então os flagelos servem para quê? Servem para sua locomoção. E nós temos ainda algumas estruturas que não são assim, não apresentam uma função tão específica, mas que tem uma relação aí talvez com a troca de algum tipo de material, né? Nós chamamos então de fímbrias ou pires, né? Que seria então responsável aí pela troca de materiais genéticos, embora não tenha exatamente aí uma função muito definida aí para estas estruturas, ok? Então, pessoal, essa aqui é a bactéria. Guardem bem ela e, né, sempre que falar da bactéria, imagine desse cara. E vamos ver aí alguns outros aspectos que existem aí neste grupo, né? Que por sinal, pessoal, é chamado então de grupo das bactérias e grupo das árqueas, antigamente chamado de reino Monera. Então agora nós chamamos de reino das árqueas e reino das bactérias, porque ambas, né, as duas ali no caso, compartilham o mesmo tipo de organização celular, sendo procarióticas. E já vamos falar aí sobre as árqueas também, ok? Vamos lá, pessoal. Como é a nutrição desses caras? A nutrição desses caras, pessoal, ela pode ser autótrofa, né? Autótrofa. Esses caras, eles podem então obter, o que eles obtêm? Eles podem obter o carbono a partir do CO2 de duas formas. Uma, por meio da fotossíntese, certo? Quando você produz moléculas orgânicas a partir do quê? A partir da luz, né? Você faz uma síntese de moléculas orgânicas. Então a fotossíntese pode acontecer nas bactérias. Ou você pode ter também uma forma de nutrição autotrófica que não seja fotossíntese, mas seja aí a chamada quimiossíntese. Bem, pessoal, o que é a quimiossíntese? Essa quimiossíntese, ela provém aí da obtenção de energia partindo da matéria inorgânica, certo? Então, nesse caso aqui, a quimiossíntese e a fotossíntese, ambos os processos são processos autotróficos. Bem, mas eu tenho bactérias heterótrofas também? Tenho. Um grupo muito importante que eu vou falar com vocês aqui são as bactérias saprófitas. Isso mesmo, pessoal. O que são as bactérias saprófitas? Tenta imaginar uma cadeia alimentar. Então você começa lá com os produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor quaternário, beleza. Então geralmente você vai colocar assim, planta, aí eu vou colocar assim, gavião, planta, gavião não, né? Planta, aí eu vou colocar, por exemplo, aqui, eu vou colocar por segundo, né? Segundo nível trófico, o gafanhoto. Aí eu venho e coloco o sapo, depois do sapo eu coloco a cobra, depois da cobra eu coloco o gavião. Por isso é de prática
pessoal, todos os livros apresentam essa mesma sequência. Só que tem um cara que não está aqui representado. Ele não é a planta, ele não é o gavião, ele não é a cobra, ele não é o gafanhoto, ele não é o sapo. São quem esses caras? São os fungos e as bactérias. Pô, mas qual tipo de bactérias? As bactérias chamadas de bactérias saprófitas, ou seja, aquelas bactérias que fazem a reciclagem da matéria orgânica, devolvem para o meio ambiente aquilo, na verdade, que foi decomposto. Então você imagina, por exemplo, se não existissem essas bactérias desde o início da vida, né? Imagina a quantidade, nós teríamos aqui um cemitério, né? Um cemitério de tanta matéria orgânica não decomposta. Então são extremamente importantes dentro deste grupo essas bactérias heterótrofas saprófitas. Mas nós temos também as bactérias heterótrofas, né, que não são exatamente assim tão amigáveis, né? Nós temos, por exemplo, um grupo de bactérias que literalmente comem a carne humana, né, causando aí uma doença chamada de fasciite necrosante, né? É uma doença aí bem feia, né? Então isso aí é um exemplo de uma bactéria heterótrofa, ok? Vamos lá, pessoal, como que elas respiram? Tem respiração, será? Ó, nós somos organismos aeróbios. Será que as bactérias também respiram assim como a gente? Sim, nós temos as bactérias que são aeróbias, né? Utilizam oxigênio, nós temos as bactérias que são anaeróbias, ou seja, aquelas bactérias que vivem na ausência do oxigênio. Um exemplo bem fácil para você não esquecer, né, das bactérias anaeróbias é quando você lembra do tétano. Ou quando você lembra do tétano, você vai lembrar assim, tétano, ferrugem, bactéria, vacina, tudo, está tudo relacionado. Então quando você tem, por exemplo, a vacina antitetânica, né, lógico que tem a função aí de proteger, né, contra a ação dessa doença. Mas o corte, por exemplo, ele seria aí fundamental para que essa bactéria sobrevivesse em condições bem específicas, causando aí o tétano. Mas esse corte ele deveria ser tipo muito profundo, né? Muito profundo. Por quê? Porque são bactérias anaeróbias. Então, na ausência de oxigênio, quanto mais profundo for esse corte, melhor para essa bactéria aí cumprir aí o seu papel, certo? E vamos lá, pessoal. Nós temos também um grupo de bactérias que são as chamadas bactérias anaeróbias facultativas. E nesse caso, elas podem tanto obter ou viver de uma forma de respiração aeróbia ou por processos fermentativos, certo? Olha lá, pessoal, vou trazer aqui para vocês algumas formas bacterianas. Então, estão vendo aqui, ó, eu posso ter uma forma chamada de cocos. Estão vendo que bonito, né? Isso aqui é um coco. Eu posso ter a forma chamada de bacilo, ó, bacilo, legal também, né? Olha, eu posso ter uma forma que parece uma vírgula, não acho exatamente que parece uma vírgula, mas talvez, você olhando ela ao contrário, pareça uma vírgula isso daqui, que é a chamada bactéria na forma de vibrião. Eu posso ter então a bactéria que também apresenta uma sequência, imagina um caderno que tem espiral, que é essa bactéria espiralada, certo? Lógico, pessoal, isso aqui é uma forma simples, eu não tenho aqui o arranjo, como por exemplo, essas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Observem essa, por exemplo, do gênero Streptococcus, né? Essa bactéria, por exemplo, veja que é uma sequência de cocos. Ela causa que doença? Essa bactéria, ela causa uma doença chamada de escarlatina ou a faringite. Se você observar agora esse outro grupo de bactérias, essa aqui pertence ao gênero dos Staphylococcus, também é uma sequência de cocos. Já essas bactérias aqui, pessoal, causam uma doença chamada de pneumonia ou a endocardite. Vamos continuando então? Olha essa aqui, pessoal, gênero Haemophilus. Essa bactéria em questão, né, causa doenças respiratórias. Então, provavelmente, muitas pessoas já pegaram uma doença causada por este cara que aqui está sendo representado. Olha isso aqui, pessoal, ó, aquela que falam que parece uma vírgula, né? O vibrião pertence ao gênero víbrio e causa uma doença chamada de cólera. E por fim, mais um exemplo aqui, ó, essa aqui também é bem interessante, certo? Pertence ao gênero Leptospira e causa uma doença chamada de leptospirose, ok? Então vamos lá, pessoal, continuando então, o que nós temos aí para falar mais sobre as bactérias? Primeiro, pessoal, como que esses caras se reproduzem? Pô, a gente viu na aula anterior, por exemplo, que os vírus não têm célula, entram dentro de uma célula e se reproduzem e tal. Bem, aqui não é vírus, são bactérias. Essas bactérias em questão, pessoal, elas fazem o seguinte. Elas têm alguns tipos peculiares aí de reprodução. O mais simples de todos que eu quero trazer para vocês é esse aqui, a divisão. Ora, eu tenho uma bactéria, de repente eu tenho duas. De repente, cada uma dessas duas forma mais duas e isso aí vai aumentando. Pois isso pode ser um grande problema quando trata-se de uma doença. Por quê? Porque elas reproduzem dessa forma, de uma forma muito rápida, né? Uma forma sexuada muito rápida.
De modo que em 20 minutos você vai tendo aí um crescimento exponencial dessas bactérias. Isso aí pode ser muito perigoso quando trata-se de uma infecção bacteriana, certo? De uma doença bacteriana, certo? Vamos lá, pessoal, reprodução assexuada. Pessoal, alguns livros trazem o processo de recombinação, que seria uma outra forma de reprodução, como sexuada. Bem, esse que eu tenho aqui para vocês, né? Eu vou pegar como base o que eu tenho aqui para vocês, que é esse cara aqui, certo? Justamente, ó, cheio de folha aqui, tá uma bagunça, ninguém recebeu isso aqui, vamos lá, aqui, ó. Então esse aqui, por exemplo, é o livro que nós utilizamos aqui no ensino médio, certo? É o livro que nós utilizamos este ano, da editora Moderna. Nesse livro, por exemplo, nós temos aqui a afirmação que diz lá: as bactérias, elas não têm reprodução sexuada. O que elas fazem? Elas fazem recombinação genética. Pô, o que é essa recombinação genética, pessoal? Veja lá, pessoal. Primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: transformação. Primeiro caso são três: a transformação, depois nós teremos a conjugação e depois a transdução. Primeiro que eu quero trazer para vocês aí, pessoal, é a transformação. Como que se dá essa transformação? A bactéria, ela absorve DNA de uma outra bactéria. Isso é uma transformação. Lembra no começo dessa aula quando eu falei do diabetes e da insulina? Sim, é nesse processo aqui que eu quero que vocês se atentem para a importância dessa recombinação. O que os cientistas fizeram, pessoal? Os cientistas, eles conseguiram, então, pegar o gene humano, que é responsável pelo quê? É responsável por a produção, neste caso, da insulina, né? A produção deste hormônio, a insulina. Eles pegaram esse gene e o que eles fizeram? Eles pegaram esse gene e colocaram justamente nos plasmídeos. Lembra dos plasmídeos que nós comentamos no começo da aula? Eles conseguem transmitir aí a uma certa resistência. Então, aqui eles foram bem importantes, porque quando foram inseridos nesses plasmídeos o gene, certo? O gene, então, responsável pela produção do hormônio insulina, esses plasmídeos dentro das bactérias, eles começaram a se dividir, né? E quando eles começaram a se reproduzir, eles originaram novas linhagens. E dessas novas linhagens, eles originaram, então, bactérias que seriam agora capazes de produzir insulina humana. E aí, pessoal, toda essa insulina produzida por este grupo, ele parte de bactérias que são exclusivamente transgênicas, né? Então muitas pessoas falam: ah, o transgênico faz mal, o transgênico faz isso, o transgênico faz aquilo. Mas esse transgênico aqui, ele é muito eficaz e muitas pessoas dependem dessas bactérias transgênicas neste caso. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. O segundo processo de recombinação é a conjugação. Bom, a conjugação consiste no seguinte: você tem uma bactéria encontra outra bactéria, e as duas vão conversando ali e tal. De repente, elas utilizam aquelas estruturas, as fímbrias, né, para fazer ali a troca de informações, né? Essa troca de informações, obviamente, refere-se à troca de uma certa resistência. Isso aí, pessoal, é um processo de conjugação. E por fim, nós temos a transdução. Para falar da transdução, lembra quem é esse cara aqui? Esse cara chama-se bacteriófago. E é justamente esse cara que nós vimos lá, um vírus que ataca as bactérias, que vai ser o responsável aí pela transdução. O que é a transdução? Lembra que ele ataca uma bactéria, aumenta, a bactéria tem o lysis celular, ele sai e infecta outra bactéria. Quando ele sai de uma bactéria para outra, ele pode literalmente levar DNA para essa outra bactéria. E isso aí nós temos um processo de recombinação chamado de transdução. Ok? Pessoal, para fechar essa aula, um pouquinho da introdução aí sobre as arqueas, né? O que são essas arqueas? Se você pegar livros mais antigos, elas eram chamadas de arqueobactérias e pertenciam exatamente ao mesmo grupo, com características próximas às bactérias. Mas depois, né, com o desenvolvimento aí da microscopia eletrônica, observou-se, pessoal, que esse grupo ele é, na verdade, bem mais próximo dos eucariontes do que dos procariontes, embora seja um organismo procarionte. E se nós pegarmos na escala evolutiva, nós temos ali uma originando as bactérias, originando as arqueas e, por fim, originando ali os eucariontes. Então, ela seria uma espécie de, talvez, dita, a grosso modo, de transição, certo? Nesse caso, pessoal, essas arqueas, elas são organismos procariontes também unicelulares que vivem em condições tipo muito extremas, né? Condições de alta salinidade, altas temperaturas, alta acidez, onde talvez nós pensaríamos que a condição de vida ali é tão inóspita
que nenhuma forma de vida conseguiria sobreviver, e lá você encontra estas arqueas, ok? E aí, pessoal, nós teríamos aí talvez uma outra aula só para comentarmos sobre as doenças, mas como vocês viram nessa aula, nós vimos aqui que elas, na verdade, elas são muito mais benéficas do que maléficas para o organismo vivo, e é a partir daí que nós devemos pensar um pouquinho sobre essa forma de vida tão interessante. Mas na próxima aula eu quero trazer para vocês aqui exclusivamente as doenças que elas causam, ok, pessoal? Então, ó, se você compreendeu o assunto, se você entendeu, né? Siga aí a página no Facebook, tá o link aí no final desse vídeo. Siga a página no YouTube, certo? E semanalmente estamos postando aí novidades dentro da área de ciências naturais. Então, se você curte ciências naturais, né, acessa aí o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e não perca nenhuma atualização. Então, aguardo vocês aí até a nossa próxima aula. Falou, pessoal!